Esse foi o evento que foi considerado como estopim da Primeira Guerra. O lugar que o príncipe estava para assassinar o arquiduque. Você tem o contraste de crianças que tiveram uma infância e traumas assim com a guerra. Imagens e fotos fortíssimas, inclusive. Acharam ossos de uma pessoa em 3 valas diferentes, por exemplo. Então, esse cemitério aqui ele é muito grande. Bom dia, gente! Começando mais um vídeo por aqui. Bom, no último vídeo a gente começou a conhecer Sarajevo, falou bastante sobre as diferenças culturais que existem aqui, as diferentes influências de diferentes impérios, né, que aconteceram aqui no país, como isso refletiu na arquitetura. Só que, além de hoje a gente ter essa cidade que é super viva, diferente, com muita coisa bonita para ver, essas mesmas distinções culturais acabaram tendo diversas consequências não muito legais aqui para a cidade. Então a gente vai falar um pouco da guerra, do que isso aconteceu. A gente vai visitar algumas atrações que são totalmente voltadas para a guerra, né? A gente vai começar bem lá do comecinho da história, porque aqui foi onde aconteceu um evento que ficou marcado como estopim da Primeira Guerra Mundial. A gente vai passar por esses locais e a gente vai chegar até um certo momento em que o primeiro cidadão bósnio nasceu aqui em 2014. Pois é, mas aí a gente vai entendendo melhor como isso aconteceu ao longo do vídeo. E a gente vai começar o vídeo aqui na Ponte Latina, que foi onde o herdeiro do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Franz Ferdinando, foi assassinado. E esse foi o evento que foi considerado como estopim da Primeira Guerra. Durante 400 anos, o Império Otomano foi que esteve prevalecendo aqui no país, quando em 1878 passa o Império Austro-Húngaro a dominar a região aqui da Bósnia. Em junho de 1914, o arquiduque do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, Franz Ferdinando, ele veio aqui para Sarajevo para inspecionar as tropas, né, que estavam aqui na região. Obviamente, não era todo mundo que estava feliz com a região sendo dominada por esse império. E nessa visita dele aqui ao país, ele começou a sofrer ataques, né? E ele estava saindo da prefeitura quando ele sofreu o primeiro ataque, né? Esse grupo que tenta assassinar ele jogou algumas bombas, mas mesmo assim ele continuou, não atingiu o carro, ele continuou o caminho dele. E quando chegou aqui, na Ponte Latina, o assassino do Franz Ferdinando, chamado Gavrilo Príncipe, ele acertou o tiro e conseguiu matar o arquiduque e a sua esposa. Esse grupo que praticou o atentado, eles se dominavam pan-eslavistas, né? O príncipe, que foi quem de fato assassinou, ele era sérvio, mas todos eles se dominavam pan-eslavistas. Os pan-eslavistas, eles lutavam pela autonomia dos povos eslavos do sul, que na sua maior parte estavam sob o domínio do Império Austro-Húngaro. Com o evento, o Império Austro-Húngaro acabou cobrando da Sérvia, né, uma postura mais ativa, acabou responsabilizando a Sérvia também por esse ataque. Queria que a Sérvia tomasse algumas medidas para coibir esse tipo de atitude, esse tipo de nacionalismo ali crescente, e a Sérvia acabou não fazendo nada e o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. E aí foi o efeito cascata, né? A Rússia apoiou a Sérvia, os povos da Rússia são de origem eslava, a Alemanha apoiou o Império Austro-Húngaro, e aí todo mundo que meio que tinha treta com todo mundo, acabou entrando nesse efeito dominó e a Primeira Guerra se iniciou. Óbvio que é muito mais complexo do que tudo isso que eu estou falando, mas em resumo foi isso. E essa é a Ponte Latina, tá vendo? Onde aconteceu o assassinato. E ali do outro lado é o Museu 1878-1914, que tem diversos artefatos da época do Império Austro-Húngaro. E tem a arma que o príncipe usou para matar o arquiduque, a roupa que ele usava. É bem legal, é um museu pequeno, o custo dele não é alto, foi 5 dinheiros aqui da Bósnia. E rapidinho você olha tudo. E aqui no museu, ó, eles têm a marquinha no pé do exato lugar que o príncipe estava para assassinar o arquiduque. E quando a Primeira Guerra Mundial acaba, o Império Austro-Húngaro é dissolvido e essa região aqui passa a ficar conhecida como o Reino dos
sérvios, croatas e eslovênios, que depois veio a ser modificado e passou a se chamar Iugoslávia. Inclusive, a palavra Iugoslávia significa povos dos eslavos do sul. A Iugoslávia, então, passa a ser composta por Eslovênia, Croácia, Macedônia, Montenegro, Sérvia e Bósnia. Mais tarde, depois da Segunda Guerra Mundial, a Iugoslávia se torna um país comunista e fica sob o governo do ditador Tito. O Tito, ele foi muito famoso por conseguir manter a estabilidade da região, e tudo muda quando em 1980 ele morre. A região, né, da Iugoslávia, ela tinha muitas influências distintas, as pessoas se identificavam com etnias muito diferentes umas das outras. Então elas queriam se dividir em regiões e se tornarem países independentes, né? Em 1991, a Macedônia proclama sua independência e, como a Macedônia não era uma região de muito interesse dos sérvios, ficou por aí. Só que logo depois a Croácia e a Eslovênia também se declaram independentes. E aí começou o problema a acontecer. A Croácia e a Sérvia, então, começam a entrar em guerra e a Bósnia estava ali no meio disso tudo, né? A Croácia e a Sérvia chegam a fazer uma reunião para ver como eles dividiriam a própria Bósnia. Obviamente, a Bósnia estava ali, tudo isso. Já existia uma divisão interna aqui na Bósnia. Como a gente falou no outro vídeo, aqui tem diversas influências distintas e a população ela era dividida em 3 grupos, basicamente. Os bosniaques, que são os bósnios muçulmanos, os bósnios sérvios e os bósnios croatas. E a Bósnia decide, então, fazer um referendo para que a sua população decida se eles queriam ou não ser independentes. E essa divisão de culturas fez com que as pessoas, os residentes do país, também tivessem pensamentos diferentes, né, sobre a questão da independência. Os bosniaques, que são os bósnios muçulmanos, eles queriam se tornar independentes. Os bósnios sérvios queriam continuar anexados à Iugoslávia e os bósnios croatas queriam a anexação à Croácia. No referendo acabou acontecendo um boicote dos sérvios e a maioria da população que votou foram os bosniaques. Isso fez com que praticamente 90% dos votantes quisessem a independência. E foi quando a Bósnia, então, se declarou independente. A Bósnia, então, declarou sua independência, passou a integrar a ONU, e o presidente da Sérvia, o Milošević, declarou guerra ao país. Existem diversos museus voltados para contar a história da guerra daqui do país, mas antes de a gente começar a saga deles, a gente vai almoçar. A gente vai almoçar num restaurante chamado Besame Mútil, que a gente comeu aqui algum dia da semana, que a gente precisou fazer não sei o quê. A pessoa que atendeu a gente foi muito legal. Ela tem amigas brasileiras de Belo Horizonte. Foi muito simpática, a comida foi muito boa. A gente comeu um estrogonofe à la Bósnia aqui, bem gostoso por sinal. E a gente vai comer aqui, que aí fica a indicação também pra quem vier pra cá. É um restaurante que a gente gostou bastante. Bom, a gente saiu do restaurante, tá vindo pro primeiro museu que a gente vai conhecer, que é o Museu da Infância em Guerra. Porém, a gente tá um pouco perdido. O mapa nos trouxe a um lugar, mas ele não tá tão visível de cara. Ah, é uma placa ali. Ele é um pouco mais enfiado num buraquinho aqui que quase que a gente tava desistindo de ir nele, porque a gente não tava achando. Bom, a gente recebeu uma informação inicial ali explicando mais ou menos como que é a dinâmica do museu. A gente tá passando por uma primeira sala que relembra coisas da nossa infância e depois a gente vai entrar pro que efetivamente é a exposição. Porque o museu é sobre histórias e itens de crianças que viveram na guerra, basicamente.
Essa aqui é uma parte dos itens de ajuda humanitária que chegavam na época da guerra. A ideia desse museu surgiu desse livro aqui, que a gente acabou até adquirindo, né? Um livrinho para levar. O autor do livro, ele começou a fazer esse livro para trazer as suas memórias e seus sentimentos a partir do que ele viveu na infância, na guerra daqui. E ele parece que postou isso na internet e a partir daí muitas pessoas que também viveram por isso trouxeram aquilo que elas queriam dizer e falar sobre as suas infâncias na guerra. E ele formou esse livro. Depois do livro, acabou vindo a ideia de fazer um museu com objetos de pessoas, das infâncias das pessoas, né? Então tem bichinhos de pelúcia, itens que representam algum fato, alguma memória que essas pessoas viveram durante a guerra e ficam expostos ali. Depois eles ampliaram um pouco, então não tem só da guerra daqui, tem também da guerra da Ucrânia e a que aconteceu na Palestina em 2021, 2022. Também tem objetos e histórias, então eles botam um objeto que a pessoa decidiu colocar no museu e do lado tem uma plaquinha contando a história envolvendo e a lembrança envolvendo aquele objeto para a pessoa. E esses objetos, eles são todos rotativos, então daqui um ano, se você vier, não vão ser as mesmas coisas que a gente viu hoje, porque eles vão trocando, entendeu? Ali naquela parte do início, eles fazem perguntas sobre a sua infância, né? E para te trazer de volta, trazer memória sobre a sua infância. E a gente tava conversando sobre como aquilo, essa parte anterior do museu cria um contraste com o que você vai ver depois. Porque você vai te remetendo a coisas felizes da sua infância, coisas que você passou por ali. Foi o nosso caso, né? Meu e do Igor, passando pela experiência. E depois você tem o contraste de crianças que tiveram uma infância e traumas assim com a guerra completamente diferentes. O Igor até mencionou, porque muitas das pessoas que deixaram seus objetos ali, todos nasceram mais ou menos na época dele, tem a mesma idade dele. Então, enquanto ele estava vivendo uma infância normal, né, essas pessoas estavam vivendo uma infância no meio da guerra. E a gente achou que é um museu muito legal para vir com filhos. A gente até viu casais com crianças, né? Porque é alguma coisa que pode ensinar bastante, assim, de trazer consciência para a criança, às vezes, dos privilégios que ela tem, da realidade do que efetivamente é a vida, o mundo, das coisas que estão acontecendo, né? Aqui a gente está falando de uma guerra de 30 anos, mas a gente está acontecendo agora também, de uma certa forma, pessoas estão passando por isso nesse exato momento, enquanto a gente está aqui passeando e se divertindo na cidade, as pessoas estão vivendo exatamente isso que a gente está vendo hoje aqui nos lugares que a gente está passando. E a gente até comprou esse livro para levar, quebrando um protocolo de coisas que a gente não faz, porque a gente compra ímãs de geladeira, que são pequenos, para facilitar, mas a gente achou que o livro seria um conteúdo legal, até para no futuro, se a gente tiver um filho e de repente não puder vir aqui trazer ele, eu espero que a gente consiga, mas se não puder, é uma coisa que a gente pode usar também para ensinar, né? E bem perto desse museu que a gente acabou de ir, tem mais dois. Um de crimes contra a humanidade e genocídio, pro lado direito o do Cerco de Sarajevo, e aqui para trás, onde fica a catedral, tem o do 11 de julho de 95, que a gente também vai conhecer. A gente vai começar no do Cerco de Sarajevo, que inclusive fica na mesma rua de uma cafeteria que a gente descobriu, que é muito boa também. Vou colocar o nome dela aqui, que fica de dica também para quem estiver passando por aqui.
cerco de Sarajevo durou praticamente 4 anos, né? Foi de 92 a 95. E devido ao fato da cidade estar no meio das montanhas, isso acabou facilitando o isolamento da região. Foi um período em que a cidade, durante todo esse tempo, teve corte de energia, não tinha água, não tinha acesso a suprimento nem nada disso, porque as tropas sérvias estavam todas aqui em volta. E a entrega dessas coisas, dos suprimentos e tudo mais, eram feitas por meio de um túnel, que é uma das coisas que a gente vai conhecer também. Ao longo da guerra, as pessoas fizeram de tudo, assim, para tentar manter uma rotina de normalidade na medida do possível. As pessoas tentaram manter, por exemplo, as aulas para as crianças, atividades culturais. E uma das coisas que ficou muito famoso nessa época foi um concurso de beleza que aconteceu em 92, no meio da guerra, e acabou inspirando até uma música do YouTube, chamada Miss Sarajevo. Nesse concurso, as meninas que estavam participando, né, elas trouxeram uma faixa falando não deixe eles nos matarem. A gente acabou de sair lá do Museu do Cerco de Sarajevo e eu sou até um pouco sem palavras para dizer respeito, porque ele é um museu super forte. Ele segue a mesma linha do que a gente viu no da Infância de Guerra, só que o da Infância de Guerra é mais lúdico. E esse aqui é bem assim, de relatos, de história, de acontecimentos voltados na guerra mesmo. Imagens e fotos fortíssimas, inclusive. Assim, é o meio chocante, mas te coloca na realidade, assim. É muito triste, né? Porque a gente vendo as imagens do que está acontecendo e de uma forma tão explícita, eu fiquei me pensando em que momento isso virou tão natural pra gente, que as coisas estão acontecendo dessa maneira. Tipo, isso acontece não em guerra, né? Mas no Brasil, a violência, os homicídios, latrocínios, tudo isso acontecem também o tempo todo. E em algum momento a gente só vive a nossa vida e essas coisas vão acontecendo ao nosso redor e a gente fica um pouco alheio a isso tudo, sabe? A guerra, ela ficou muito marcada por tortura, estupros, campos de concentração onde eles levavam as pessoas e massacres de vilas inteiras. E um dos massacres mais famosos que aconteceu foi o massacre de Srebrenica, que existe aqui uma galeria, bem aqui do ladinho, a Galeria 11 de julho de 95, que foi o dia do massacre, que fala um pouco disso e a gente vai pra lá agora. A gente acabou de sair da Galeria 11 de julho de 95 e não podia fazer vídeo, só podia fazer foto, que eu vou mostrar aqui pra vocês no vídeo. Mas o que acontece? O massacre de Srebrenica foi um dos mais marcantes, assim, da Guerra da Bósnia. Essa vila, ela foi declarada como uma área segura pela ONU. Muita gente, inclusive, foi pra lá buscando, né, refúgio, segurança. Mas ela acabou sendo invadida pela Sérvia. Mais de 20 mil mulheres, idosos e crianças foram expulsos de suas casas. E todos os homens, uma estimativa de mais de 18 mil de homens acima de 12 anos, todos foram mortos. A parte da galeria, ela foi feita por um fotógrafo que participou da exumação, da busca dos corpos dessas pessoas que foram mortas no massacre. Existe uma força-tarefa, digamos assim, para procurar essas pessoas. Então eles procuram as valas comuns, né? Pelo que eles contam ali, é bem difícil de fazer essa identificação dos corpos porque elas não foram enterradas num lugar só. As pessoas foram movidas de valas em valas. Acharam ossos de uma pessoa em 3 valas diferentes, por exemplo. Então você não consegue achar um corpo de uma pessoa. E ele foi participando desse processo de procura desses corpos, fotografando tudo isso. É sobre isso que a galeria é. Essa busca é para dar, né, para as famílias, para as pessoas que sobreviveram, um enterro, às vezes, achar as famílias. Tem até uma das fotos que eles mostra uma mulher meio que esperando, como se alguém fosse voltar, né? Como se fosse achar alguém vivo. Então acaba que esse movimento é uma resposta também para muitas pessoas que sobreviveram ao massacre. Ao mesmo tempo, existem alguns corpos que não tem nem como você identificar
porque morreram as pessoas da família inteira, então não tem exame de DNA para você fazer comparação. E uma coisa que me chamou muita atenção de mim, do Igor, é que logo que você entra na galeria, tem um painel com vários nomes. E quando a gente entrou, a gente achou que eram os mesmos nomes. A gente não tinha entendido. A parte que a gente olhou, parecia tudo que era a mesma coisa escrita. E depois a gente foi entender que esse painel é o nome de todas as pessoas que foram mortas. Só que às vezes tem tanta gente da mesma família que foi morta, que quando você olha para um lugar, você vê o mesmo sobrenome. E aí só quando você olha mais atentamente, você vê que são pessoas diferentes com o mesmo sobrenome, da mesma família, e que foram todas mortas nesse massacre, assim, muito triste. A galeria, ela tem audioguia em português, eu recomendo fortemente. São 5 dinheiros a mais do ingresso para poder você ter o audioguia, porque ele vai... Você coloca assim, cada área da galeria tem um lugar para você colocar o audioguia e ele vai te contando, te encaminhando pelas fotos e te contando o processo e tudo o que significa cada foto que foi tirada ali. Bem interessante, assim. E acho que foi um dos que mais me tocou, digamos assim, foi o que eu mais gostei até agora. Além das fotografias, tem uns vídeos que eles passam que meio que resume a história e mostra um pouco também. E é bom pra conseguir conectar os pontos de como tudo aconteceu. Inclusive, se você optar por não fazer a galeria com o audioguia, só assistir os vídeos pode te fazer entender. Só que em inglês, e no caso o audioguia em português. Então, para quem não fala inglês, né, eu acho que o audioguia facilita um pouco. E eu vou deixar o nome aqui. A gente tirou uma foto do nome dos vídeos que passam ali, porque provavelmente tem no YouTube. Então você pode conseguir pesquisar e assistir e entender um pouco melhor da história também aí de casa. Bom, a gente saiu agora do Museu do Genocídio e Crimes contra a Humanidade, e ele é bem parecido com o Museu do Cerco de Srebrenica, só que ele é mais amplo, né? Ele fala da guerra toda, são depoimentos das pessoas também durante a guerra e itens, né, que as pessoas cederam. Inclusive, eles ainda estão em busca, né? Eles têm uma plaquinha que se você tiver alguma coisa, tiver vivido durante a guerra e tiver algum item, quiser contar a sua história, eles são abertos, é só entrar em contato com o e-mail que eles fornecem para trazer a sua história para dentro do museu também. Esse daqui do genocídio, ele é bem maior do que o Museu do Cerco. Uma coisa que os dois têm em comum é que eles têm interações. Então, por exemplo, nesse último tinha um telefone que você ligava, você podia escolher um dos números, né, de uma agendinha que tinha lá. Você ligava e você escutava a pessoa contando a história dela. O Igor ouviu a história de uma mulher que foi estuprada durante a guerra e foi levada por um soldado sérvio e foi obrigada a casar à força com ele, ter um filho e tudo mais. E no outro também tem alguns itens que você pode sentar, interagir para se colocar no lugar do que eles estão mostrando ali. E hoje estamos indo para os Túneis da Salvação.
Ele fica mais próximo do aeroporto. A gente viu aqui que de táxi ou carro daria uns 20 minutos e de transporte público daria 1h15. Então a gente vai ver se consegue, pelo menos pra ida, pegar um táxi pra chegar mais rápido. Senão a gente vai de ônibus mesmo. Bom, a gente veio de táxi, inclusive, uma dica, eu botei no Google Maps táxi e apareceu uma plaquinha, que é o táxi oficial da cidade. Você bota o número de telefone, fala com a pessoa por WhatsApp, o táxi chegou em 1 minuto, foi assim, muito rápido, e foi até bom a gente ter vindo de táxi. E olha a entrada do túnel, cheio de buraco. É uma rosa de Sarajevo aqui. Primeira coisa que a gente chegou e viu antes do túnel, olha o banheiro como é que é, no chão. Aqui é a entrada do túnel e quando a gente chega tem foto de todas as pessoas que participaram de alguma maneira da construção do túnel. Esse túnel aqui, o nome dele é ou Túnel da Salvação ou Túnel da Esperança, porque ele foi usado para, como eu disse ontem, né, quando a gente foi no museu, ele foi usado como uma fonte de acesso. Enquanto a cidade estava cercada, era por aqui que chegavam suprimentos e coisas para as pessoas que estavam na cidade. E esse túnel é do ladinho do aeroporto. Será que tem alguma relação? Em um dos museus, foi no Museu do Cerco de Sarajevo, eles falaram sobre a companhia, aquela companhia aérea. Até o título era assim, um voo para... Maybe Airlines, um voo ou para vida ou para morte, né? Porque eles ficavam atirando na hora que o avião ia decolar. Eu não sei dar essas informações exatas de como funcionava, se o aeroporto chegava alguma coisa pelo aeroporto, como que se conectava isso com o túnel, mas o túnel é bem do ladinho do aeroporto. A parte do túnel mesmo é só essa passagem. A gente demorou o quê, bem? Nem 5 minutos para poder passar por toda a parte do túnel, porque, pelo que a gente entendeu, é uma parte dele, né? Que fica aberto como um memorial e pra gente entender como que era essa dinâmica. Essa parte aqui do Museu do Túnel, ele tem audioguia, tá? A gente não pegou, então talvez a gente tenha menos informações oficiais porque a gente não tem o audioguia. Aqui do lado de fora, bem na saída, ó, tem umas fotos da época, o túnel depois da guerra. Muito doido, né? É muito doido. Um dos prédios com as marcas aí dos buracos aí de bala, de estilhaços, e é exatamente assim que a gente consegue ver hoje em várias construções 30 anos depois, e a gente ainda vê essas marcas na cidade. Olha esse mapinha, a gente, pelo que eu entendi, tá aqui, ó, e ele cruzava por baixo de todo o aeroporto, ó. Saíram lá do outro lado. A gente visitou um pedacinho mini, gente, ó. A entrada é depois desse corredor, dessa construção aqui, e a gente andou, foi aqui por baixo e saiu naquela portinha dali, ó. Esse caminhão aqui, ele foi utilizado para trazer os materiais para a construção do túnel. Inclusive, ele também foi usado para fazer a primeira entrega de suprimentos enquanto o Sarajevo estava no cerco. Nesse mapa aqui, dá para ver certinho aquilo que eu falei para vocês da
da cidade, ó. Essa parte em vermelho é onde as forças sérvias estavam ocupando, e aqui a parte do centro de Sarajevo, né? E eles ficavam tudo em volta, ó, das montanhas. Trebević também foi tomada pelas forças sérvias. Aqui, ó, tá falando que foram 300 pessoas, 4 meses e 4 dias para o túnel ficar pronto. E transportavam também, né, obviamente, muito material militar por aqui. Os primeiros 25 metros parecem autênticos, eles restauraram 100 metros. E por lá tá fechado. Então a gente teve acesso só a essa partezinha aqui e tem 665 metros de túnel que estão fechados, que não tem acesso. Essa partezinha aqui, eles mostram armamentos e uniformes do exército da Bósnia. O que a gente viu aqui é que uma das entradas do túnel era a casa de uma família Koller. Logo depois que a guerra acabou, o túnel foi abandonado, começou a inundar, as coisas foram deixadas para cá. E quem teve a iniciativa de coletar tudo, restaurar e transformar isso aqui num memorial foram os moradores dessa casa, porque o governo não teve interesse em tornar isso aqui, em preservar essa história. E eles mesmos preservaram. Só em 2013 o túnel acabou sendo considerado um patrimônio, né, da cidade e foi tombado. E essa que é uma das entradas e a casa da família. Bom, pegamos um táxi para vir aqui para Fortaleza Amarela, porque aqui perto tem um cemitério onde muitos muçulmanos foram enterrados, com mortos na guerra e enterrados. Só que para chegar aqui, minha galera, a gente tem a opção de vir de ônibus, tá? Só que a gente levaria 35 minutos lá do museu do túnel até o terminal e depois a gente levaria mais 1h40 para chegar aqui e aí já estaria tudo escuro. Então a gente pegou um táxi e a gente veio de táxi, que aí foi mais rápido, mas é uma subida, vocês não têm noção. Bom, e daqui da Fortaleza Amarela a gente consegue ver o cemitério Kovač, que muitas pessoas foram enterradas ali, muitos muçulmanos foram enterrados ali. Uma das coisas que marcou bastante a Guerra da Bósnia foi uma política de genocídio contra os muçulmanos, né? O exército da Sérvia dizimou população, vilas inteiras, mataram todos os muçulmanos. Alguns que sobreviveram eles mandavam para campos de concentração. Então existia não só a guerra em si, ou uma razão ali que fosse ser territorial, mas existia esse objetivo de dizimar mesmo a população inteira. Então os bosniaques eles foram perseguidos e a grande parte deles foi morto na guerra. Esse cemitério aqui ele é muito grande, inclusive, tem muitas lápides, só que eu até estava falando com o Igor, né? Que eu nunca vi uma cidade com tantas lápides como aqui. Para qualquer lugar que você olha, tem muito cemitério. E muitas dessas lápides branquinhas que tem ali, sabe? Foram mais de 100 mil mortos, mais de 2 milhões de refugiados. E até a Guerra da Ucrânia, a Guerra da Bósnia, ela era o segundo maior, né? O segundo maior confronto que aconteceu na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. The white noise.
pra gente finalizar essa parte de conhecer, né, os locais que contam um pouco a história da guerra daqui, a gente vai pro Museu de História da Bósnia e Herzegovina, que é do outro lado, 45 minutos andando. Tio Igor, a gente é muito azarento. A gente chegou aqui e hoje está tendo um Fashion Week e o museu tá fechado. E a partir de amanhã volta normal e abre. Então não tem como vir hoje. Bom, e como aquele dia a gente não conseguiu visitar o museu, a gente voltou uma semana depois. Nessa semana, inclusive, a paisagem aqui já mudou bastante porque começou a nevar. Eu e Igor estamos muito empolgados. As temperaturas diminuíram bastante. Ontem fez -5, agora tá uns 0 graus. E a cidade tá muito linda, tudo branquinho. A gente tá indo pro museu, então, pra terminar esse tour que conta um pouco a história da guerra daqui. A gente já viu uma plaquinha ali na entrada dizendo que o museu está sendo reprojetado. Algumas coisas meio que estão fora do lugar, assim. Então, quando vocês vierem, no dia que vocês vierem, pode ser que seja um museu diferente, provavelmente, do que a gente está mostrando agora. No outro museu que a gente foi, né, eu falei um pouco sobre a tentativa de normalidade deles enquanto durava a guerra. Aqui tem uma foto de um festival de música que aconteceu durante a guerra. Inclusive, a Orquestra Filarmônica tá tocando e dá pra ver que o prédio aqui tá todo destruído. Essa parte aqui fala um pouco da ajuda humanitária. Eram de 20 a 25 voos por dia que chegavam com ajuda humanitária. 90% da ajuda que aconteceu foi pela via aérea. Chegava lá no aeroporto, né? E aí a gente visitou os túneis que auxiliavam para chegar essa ajuda na cidade. Aqui do lado, outra coisa que a gente até nem tinha visto sobre isso, né, bem? Até então, eles passaram a pegar gramados, áreas de gramado que tinham perto das construções e fizeram de horta, plantavam para conseguir ter alguma fonte de subsistência. Olha essas fotos, que triste. Uma sala de aula onde teve um ataque. Todos os museus têm fotos explícitas, tá? Fotos e vídeos explícitos, o que dá uma realidade, assim, da gente completamente diferente de qualquer outro museu que conte alguma coisa relacionada a essas tragédias que aconteceram no mundo. E por mais que sejam vídeos e fotos difíceis de ver, você sai do abstrato, e eu acho que é importante visitar os museus, assim, quem tiver a oportunidade, e ver o que realmente aconteceu, sabe? Não é livro, não é coisa escrita, não é um vídeo no YouTube de alguém te explicando que você ouviu falar, não é uma reportagem sobre, não é nada disso. É a realidade, assim, é nua e crua do que de fato aconteceu com a vida das pessoas no meio de uma guerra. Olha a bandeira que ficava na frente do prédio presidencial. Agora, ela tá bem desbotada também, né? Cheia de buraco. Nessa parte aqui, ele já mostra um pouquinho sobre os auxílios, ó, e negociações para que se chegasse a um acordo para finalizar a guerra.
Em 1995, as lideranças, né, croatas, sérvias e bosniacos se reúnem para chegar a um consenso e eles, depois de algum tempo de muita conversa, eles assinam o Acordo de Dayton para finalizar a guerra. Houve uma separação de território também, e uma parte ficou para a Sérvia e outra parte ficou para a Bósnia e Croácia. Aqui, ó, mostra exatamente essa parte da externa foi um território que ficou para a Sérvia e a parte interna que ficou para a Bósnia. E essa divisão, né, que existiu aqui e que existe até hoje, né, como eu falei no último vídeo, a gente foi recepcionado falando como há uma coexistência entre as etnias e todo mundo se respeita aqui e tem uma multiculturalidade no país. A gente viu que isso influenciou por muito tempo até em relação à guerra. E isso tem reflexos também na atual estrutura do país. Muitas coisas, então, aqui na Bósnia se tornaram tripartite, e uma delas que me chamou muita atenção é a respeito da presidência. São 3 presidentes eleitos, um bósnio, um bosniaque croata, que é eleito pela parte da Federação da Bósnia e Herzegovina, e um sérvio, que é eleito pela parte da República da Sérvia. Eles ficam se revezando no poder durante 4 anos, se eu não me engano, eles trocam de 8 em 8 meses. E muito doido isso, né? E aí, outro fato que me chamou muita atenção foi em relação ao primeiro bósnio só ter nascido em 2014. O que isso significa na prática? Quando as pessoas nascem aqui, elas são registradas ou como bosniaques, ou como bósnios croatas, ou como bósnios sérvios. Não existe só o bósnio pelo bósnio. E aí, em 2014, um pai lutou na justiça pelo direito do seu filho ser registrado como bósnio. E só foi concedido, e aí ficou registrado essa criança como o primeiro bósnio, exclusivamente bósnio, nascido só em 2014. E o museu tem essa área externa aqui e uma parte ali desse corredor que vocês estão vendo que não está necessariamente ligado com a parte da história da Guerra da Bósnia. A parte que a gente visitou da guerra era aqui em cima. E ele tem outras exposições também. Essa parte de fora está falando sobre a parte do armamento e do exército da época da Iugoslávia. Então é até uma coisa que a gente não sabia, né? Ele não é só sobre o tema da guerra como outros museus específicos do centro. Ele vai um pouquinho além. Bem interessante. E ó, ninguém vem nesse museu. A gente passou quase 1 hora aqui e não tinha ninguém, só a gente. Existem outras coisas que mostram um pouco dessa parte da guerra aqui no país. Tem algumas agências que fazem um tour específico sobre tudo que conta a história da guerra aqui no país. Até o Igor lembrou que uma das coisas que a gente viu nesse museu é o Beco dos Snipers, que era um lugar onde ficava, né, um monte de snipers esperando para tirar as pessoas que passavam correndo por ali quando elas tinham que transitar. É um outro local um pouco mais afastado também. Então, para quem tem interesse para ver essas coisas de aprofundar um pouco mais e ver outros cenários diferentes do que a gente viu, além do que a gente viu, tem a opção de agência também, que aí a pessoa conta a história, vai ter guia, vai ser um pouco mais completo do que o que eu tentei transmitir aqui para vocês no vídeo. Eu já mostrei no primeiro vídeo que a gente fez aqui da cidade, mas vamos aproveitar nesse aqui para mostrar de novo. Até no caminho, na mesma calçada ali do museu, tem uma rosa de Sarajevo. Tem essa aqui e tem um pouco lá atrás, né? Aqui é o local onde alguém sofreu um ataque de um bombardeio, alguma coisa assim, e morreu no local. Aí ficou a marca da bomba aqui no choque no chão e eles pintaram de vermelho. Tem vários locais na cidade e deram o nome de Rosas de Sarajevo. Existiam muito mais rosas do que tem hoje, mas a partir do momento que eles foram mexendo, reconstruindo a cidade, algumas foram apagadas, mas ainda tem bastante, assim, nas principais partes turísticas que a gente passa, a gente encontra essas rosas de Sarajevo. E acabamos de chegar em casa, porque o frio... Gente, pelo amor de Deus, não dá pra ficar com a mão pra fora gravando, que é congelante. Mas foi um passeio e acho que a gente fez tudo meio que muito perto também, um atrás do outro. E foi um passeio bem triste, assim, de ver até que ponto o ser humano chega, né? É uma sensação de que a vida humana não tem valor nenhum. É por muito pouco pra se matar e destruir
vilas inteiras, famílias, vidas, gerações. É bem triste, mas você sabe que mesmo com toda essa história, e não só os museus, mas você vê as marcas da guerra nos prédios, como eu falei já em outros vídeos também, você passa por lugares que você tá passeando, de repente tem uma rosa de Sarajevo, marcando um lugar que alguém morreu ali. Mesmo com tudo isso, Sarajevo não é essa cidade da guerra, na minha opinião. Ela não respira isso. E se você não se interessar por esse assunto, não buscar a história da cidade, você vai passar por aqui e não vai nem imaginar que em 30 anos esse caos estava acontecendo aqui, sabe? É uma cidade muito vibrante, muita gente na rua, muita gente feliz, muita gente educada, a gente foi muito bem recebido, a gente foi muito bem tratado em todos os lugares que a gente passou, pessoas muito simpáticas, e com certeza é uma das cidades que a gente mais amou estar durante esse um ano, assim, é indescritível o sentimento que ela deixou na gente, a gente não tem como, assim, acho que só estando aqui pra entender o quanto é uma cidade muito boa mesmo, em todos os sentidos. Independente de qualquer coisa, independente de todo esse passado, de toda essa história, Sarajevo é maravilhosa. E é importante que eles tenham tantas coisas assim acesas na memória também, e que a gente tenha também na memória esse tipo de acontecimento pra gente refletir, né? Refletir, dar valor à vida humana, dar valor ao que a gente vive, contexto que a gente cresceu, que por mais que no Brasil tenha violência, passa muito longe do que aconteceu aqui em Vitória, pelo menos, né? Que é o meu contexto onde eu vivi. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, deixem aí os comentários de vocês, o que vocês acham sobre esse assunto, se vocês gostam de fazer esse tipo de viagem, conhecer esse tipo de coisa, se vocês têm alguma história relacionada a isso, tá bom? E não esqueçam de se inscrever no canal também. Até o próximo vídeo.